Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de propor a montagem de uma campainha ou um oscilador eletromecânico. Esse, esse dispositivo que eu estou propondo para vocês montarem, com peças muito fáceis de encontrar, ele vai ajudar a gente a entender o eletromagnetismo e as aplicações dele. Então, não só por ser uma campainha, mas a questão de ser um oscilador mecânico, eletromecânico, é que a gente consegue fenômenos muito importantes dentro da eletricidade. Um deles, por exemplo, é o contator que a gente vai usar nas nossas aulas de eletrotécnica. E outro também, muito famoso, é a geração de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio. Então, no começo, quando o rádio foi inventado, ele usava esse mesmo princípio aqui. Como é que funciona então, gente? Bom, o funcionamento dessa campainha que eu estou propondo é exatamente o mesmo dessa aqui. É igualzinho. A única diferença dessa aqui, que é comercial, para esse, é que aqui na ponta dessa haste tem um martelo que ele bate nesse gongo e faz aquele ruído de sino ou de campainha, de maneira intermitente. Como é que ele funciona? Meu circuito vai ser alimentado por uma corrente contínua, uma corrente DC, que eu representei aqui como bateria. No caso, eu não vou poder usar somente uma pilha, vou ter que usar pelo menos umas 4 pilhas para ele funcionar direito. Essa pilha vai alimentar esse eletroímã, e esse eletroímã ele vai atuar de maneira intermitente, atraindo e soltando essa chapinha de aço aqui. Ó. Chapinha de aço está preso na base de madeira. Como é que ele faz essa ação de atrair e depois liberar? Bom, um terminal da pilha segue diretamente para o eletroímã, o outro terminal é preso nessa haste azul. Essa haste azul é metálica, então ele deixa passar corrente por essa lâmina representada na cor preta. E a lâmina está ligada por um parafuso no outro terminal da pilha. Na nossa montagem, isso aqui vai aparecer aqui como um conector, para ficar mais fácil de você ligar os fios. Então, qual que seria a minha primeira etapa? Apertar, né, fechar essa chave S. Fechei a chave S, energizar essa bobina. A bobina vai criar um campo magnético e ele vai atrair essa chapa. Quando atraiu a chapa, ele abriu esse contato aqui. Ó. Ao abrir o contato, ele vai desenergizar o eletroímã e a lâmina vai voltar à posição de repouso. Como é que ela vai voltar? Pela ação de mola da chapa de aço. E esse ciclo vai se repetir continuamente. Isso aí vai provocar uma vibração com o ruído característico. Seria esse o funcionamento. Bom, pessoal, quais são os materiais então para a gente montar essa campainha aqui? Uma base de madeira, mais ou menos aqui uns 19 milímetros de largura. Aqui eu fiz uma bobina com umas 200 voltas de fio de cobre esmaltado, um fio de 0,4 mais ou menos, 0,3 também pode ser utilizado. No centro da bobina tem um parafuso de aço de 1/4, parafuso para madeira. Essa lâmina aqui foi recortada, tem um retalho de chapa, pode ser uma chapa de 0,5, 0,4, não tem problema nenhum. Fixado aqui com parafusos para madeira. Aqui desse lado a gente tem um conector. Esse conector serve somente para ficar fácil de você fixar os fios. E aí tem as ligações dos fios, né? Vocês reparam aqui, ó, que tem uma folga, né? Então quando a bobina é energizada,
ela atrai a chapinha, e ao atrair a chapinha, ela interrompe esse contato. Esse contato é feito por um fio de aço, um arame de aço de mais ou menos uns 3 milímetros, tá? 3,1, 3,2, 1/8. Fixado também com parafuso para madeira. Então como é que funciona? Quando você energiza, a eletricidade entra diretamente na bobina, por esse fiozinho. O outro terminal sai daqui, segue pelo arame de aço e fecha o contato na chapinha. A chapinha está ligada na outra entrada por esse fio vermelho. Então, quando você energiza, automaticamente o eletroímã atrai a chapa. Só que ao atrair, ele abre esse contato aqui, ó. Ao abrir o contato, ele desliga o eletroímã, a chapa tende a voltar pela ação de mola dela. E fica repetindo esse ciclo, numa determinada frequência que depende aqui do campo magnético e também da massa, né, dessa peça metálica. Tá? É bem simples de fazer e bem simples de ajustar também. Qualquer um pode fazer na casa de vocês aí. Vamos falar então um pouquinho, gente, somente a título de curiosidade, sobre essa questão da oscilação. Por que eu chamei isso aqui de um oscilador também? Por causa que, ao você abrir e fechar esse contato, você provoca uma oscilação na corrente elétrica que energiza essa bobina. Esse efeito de oscilação é utilizado em muitos dispositivos. Um deles, que já não se utiliza mais, mas também era bastante curioso, era o relé de pisca-pisca dos carros antigos. Então aquele tic-tac lá que a gente escutava era da abertura e do fechamento dessa lâmina. Esse aqui não é um oscilador puro, já que ele funciona somente em contato, aberto ou fechado. Se eu fizesse um gráfico da energização dessa bobina, em 2 níveis, ligado e desligado, eu teria mais ou menos esse desenho aqui. Ó. Que vem a ser esse gráfico, então? No momento que a bobina está desenergizada, eu estou aqui uma tensão na bobina de 0 volts. Quando o contato fechou, a bobina é energizada, ele fica aqui com um nível de tensão de 12 volts, por exemplo. Se eu quiser alimentar com 12 volts. A bobina permanece durante alguns milissegundos energizada com contato fechado. Depois, o contato vai abrir e a tensão vai cair para 0 novamente. Vai permanecer um pouquinho desenergizado e vai voltar a ligar isso aqui de maneira muito rápida, né? Fazendo aquele ruído característico da campainha. No momento, gente, que eu liguei a bobina, a corrente está indo em um sentido. Então estou acelerando a carga. No momento que eu desliguei, a carga é desacelerada. E quando o contato está quase para abrir, provoca aquele faiscamento. Nesse faiscamento é que aparecem as ondas eletromagnéticas. Então, se eu produzir essas ondas eletromagnéticas de maneira controlada, eu consigo enviar uma mensagem, por exemplo, de código Morse, que era exatamente o que o pessoal fazia no passado. Tá? Essas ondas eletromagnéticas foram descobertas pelo físico alemão Hertz. Como é que eu vou utilizar esse princípio? Bom, o aparelho por si só, a campainha, ela já produz essa onda eletromagnética. Muito fracas, né, mas já produz. Mas o que detecta a onda, eu vou ter que montar um aparelho especial chamado coesor. O que vem a ser esse coesor? Coesor é somente essa pecinha que está aqui, ó. Como é que eu montei o meu coesor? Tem um parafusinho de um lado, parafuso do outro lado, e aqui tem um canudinho de papel. Dentro desse canudinho, eu vou ter limalhas de ferro. E aí eu vou
utilizar meu coesor para fazer um circuito de detecção. Ou seja, quando a onda eletromagnética partir aqui da minha campainha e atingir esse coesor, ele vai alinhar as limalhas de ferro e vai diminuir a resistência. Ao diminuir a resistência, essas pilhas vão fechar o circuito e vai iluminar esse LED indicando o sinal que foi detectado.